ela é uma pessoa, a pessoa que eu tenho, ela tá no futuro, no futuro, no Toda futuro, hora. no futuro, o tempo inteiro. Ela não tá no presente, ela tá ou no passado ou no futuro. No passado, porque se doendo por alguma coisa que gera um trauma, gerou. Ou no futuro, preocupada com contas, preocupada com o que vai acontecer, preocupada com o sucesso, preocupada com. Ai, meu Deus, meu filho não come fruta. Ai, meu Deus, isso aqui vai dar um problema aqui no futuro. Ou na nossa saúde, meu Deus, isso aqui em mim vai dar um problema lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, quando você tá no presente, o que tá acontecendo no presente? Nada. Tô em perigo? Não. O que tá acontecendo? Tem um desafio à frente. Vamos lá. Vamos lá. E aí você consegue, e é isso. Na verdade, também tenho. O meu é um pouco mais que o seu. O meu chega a sair do controle. É um lugar que eu já melhorei muito, mas é um processo. Sim. E eu sei quando vai dar no dia. Porque o dia que você já começa. Já tá assim. E aí eu tenho me utilizado de coisas naturais, de medicação natural, com ervas, enfim, com óleos essenciais. A alimentação para mim ajuda pra caramba. Você não toma Muito. remédio? Base. Não, eu tomo óleo, eu tomo sucos, chás. Então eu vou nesse funciona? caminho. Funciona, mas tem dia que ela pega e aí é só o voltar e eu preciso. Eu fico. A crise, para quem tem pânico, depende da pessoa. A minha, ela já durou 3 horas, já durou 5 minutos. Então, depende muito da crise, do que você está vivendo. E aí, quando você compreende... Aí, quando eu tenho uma crise pesada, eu falo, claro que eu ia acontecer isso. Olha todo o que estava acumulando, eu não fui esvaziando, eu não fui lidando, eu deixei chegar nesse ponto, né? Então, é a ansiedade que vai gerando pequenos... Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Aí, o pânico é quando já... Sabe o elástico quando você está esticando, 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 estoura. Se você não está aqui, ó, fazendo esse movimento e só puxando, segurando a marimba ali, sabe? Não, tá tudo certo. E não processa as coisas e não entende quando é preciso chorar, quando é preciso parar, pausar, entender o que está acontecendo. É porque isso não dá pra lidar só ali quando acontece, né? É todo dia um pouquinho, né? É. Todo dia se cuidar O um caminho pouquinho. da cura tá aí, tá? Pra não chegar nesse ponto, né? Fazer Por isso que, escolhas assim, melhores. Por isso que eu acho que a medicação, em alguns casos, é necessária, mas muito mais importante que a medicação é você ter o poder, o lugar para você ter uma terapia. Seja com você mesma, com uma terapeuta, seja um autoconhecimento profundo sobre si. Para você entender o que te amedronta, o que te deixa num lugar desconfortável, quais são os seus medos. E tentar ressignificar eles um a um. E limpando traumas e limpando lugares que te deixem assim. Então, quando você toma o poder sobre isso e você vai entendendo que você funciona assim, talvez você não entenda no começo, mas o meu problema é com doença, né? Então, eu tenho muito problema com doença. Tem milhões de razões. Eu abracei o ferro quente com 1 ano de idade, tive pneumonia gravíssima, UTI com 6 meses de idade. Então, eu tenho na minha cabeça coisa com medo de morrer. Então, quando veio a pandemia, fez assim comigo. A pandemia me falou, meu Deus, vai todo mundo morrer, vai todo mundo morrer, eu vou morrer também. Pronto. Um resfriado, que pra mim, eu nem lembrava. Quando eu ficava resfriado, eu não me preocupava. Porque pra mim, resfriado era resfriado, gripe normal. Depois da pandemia, meu nariz tampa, eu já fico assim, ó. Preocupada. Bate uma Será que dessa ansiedade vez vai já. bater? Será que dessa vez eu vou? Olha que loucura. Então, cada um tem o seu gatilho. Então, eu entendendo os meus, entendendo aonde eu não posso chegar, aonde eu não posso ir, eu evito que eles aconteçam com mais frequência. Então, para quem estava 2 anos atrás tendo um pânico todos os dias, teve uma semana que eu tive todos os dias. Eu tive que me afastar dos meus filhos para falar, eu preciso me olhar aqui porque eu não conseguia mais cuidar dele, porque eu estava com pânico o tempo inteiro, minha cabeça só virava nisso. E aí eu falei, nossa, ou eu vou ter que tomar um remédio. Aí, nesse caso, eu quase fui para o remédio, mas eu consegui. Fui para um retiro que a Fê Souza me indicou e foi assim, a Max Tovar me pegou pela mão e me tirou daquele lugar, me ajudou a sair daquele lugar. E aí eu fui com calma voltando a mim e voltando a entender que que eu podia voltar para minha sanidade, sabe? Porque já estava virando loucura, porque você começa, a sua cabeça só vira no looping. Só pensa em doença, só pensa em doença, só pensa em doença. É um horror. Eu não desejo pro meu pior inimigo, eu não tenho inimigo, mas eu não desejo para ninguém isso. Porque é uma prisão interna, surreal. Então eu fui tomando conta disso. Então, para mim hoje, eu tenho um pânico a cada 3 meses, sabe? 2 meses. Aí, claro, eu sou uma pessoa, por exemplo, que se tiver uma dor de cabeça, eu tenho que ficar mais ligada. Então, eu falo, é só uma dor de cabeça. É só uma dor de cabeça porque você não tomou água. Dor de cabeça é isso. Não vai achar que é um câncer na cabeça.
Então, eu já começo a fazer o antes para que ele não vire um pânico, entende? Entendi. Então, quando eu já conheço, qualquer sintoma que eu tiver físico, eu já trabalho antes. Quando tá pegado no trabalho, tá muita coisa acontecendo, eu já sei que pode me dar. Respira. Então, tudo isso eu vou tratando assim. Mas eu faço terapia incessantemente, incansavelmente. O que eu acho que todos nós, a gente tinha que estar no plano de saúde das pessoas, Nossa, sim. da parte pública, porque assim, não é coisa de faixa etária, não é coisa de gênero, não é coisa de classe social. O pânico e a depressão são as novas epidemias agora, não tenha dúvida. Pelo ritmo que a gente está vivendo, pelas redes sociais, por tudo que a gente está vivendo, a gente tem que estar bem, porque assim, é surreal. Exato, senão surta. Não, senão... surta. Exato. No mundo de hoje a gente vai surtar. Então, como as pessoas ainda mais não estão conseguindo mais se ouvir, então a gente Nossa, fala é tudo com quem? uma bola, gente. Tá tudo interligado. E aí a nossa Tudo. cabeça A acontece. gente tem que usar as redes, sabiamente, a gente tem que se reeducar, sabe? Uhum. A gente é tudo criança com um brinquedo novo na mão. Uhum. A gente tem que aprender a trazer isso para um lugar mais saudável. Para os Sim. adolescentes, para as crianças, para a gente. Saber a hora, Sim. pôr limite, para não ficar nesse mundo só. Voltar a ler um livro com páginas, sabe? Mas voltar a pisar no chão, na terra. Sair, sabe? Olhar um no olho do outro, sem um celular aqui toda hora. A gente tem que aprender a fazer isso, porque senão a gente vai falir, a gente vai bugar. Nossa, total. Pra onde a gente vai? E quando você teve a sua primeira crise, você entendeu o que você Não. estava sentindo? Não, a primeira crise foi com 22 anos, 21 para 22. Foi horrível. Horrível, porque eu alucinei ainda. Eu tinha certeza que tinha um homem me olhando no banheiro, e não tinha. E aí eu entrei, e a sensação que eu tinha era que meu corpo entrou em colapso e que eu ia morrer. Então eu fui pro hospital, aí eles também fizeram exames, todos, ninguém soube fazer nada. Aí deu a segunda, deu a terceira, fui no médico, ele fez um check-up geral. Fui na minha frente, eu falei, tô esperando, doutor. Qual é o meu problema de saúde? Ele, nenhum. Você já conhece, já ouviu falar da síndrome do pânico? Eu falei, hã? Foi tão difícil acreditar que aquilo tudo que era tão real, tão sentido no meu corpo, Sensação de era quase morte, né? não era real, porque é real, as sensações são reais, mas Mas que não não sai tinha ali no exame, né? não era, Não é uma pedra no rim, né? Que dá era pra aqui, ver. era uma construção que eu estava fazendo comigo mesma. Não era realmente um vírus, uma coisa que eu podia tratar com remédio, com uma cirurgia. Ia depender de uma coisa mais difícil ainda, Você. de mim mesma. E de um trabalho incessante comigo interno. E com 22 anos. Com 22 anos. Aí eu tratei, nessa época, com remédio, porque estava pesado, eu não conseguia lidar com isso. Você e eu não tinha apoio, não tinha, ninguém da minha família entendia. Eu ouvi das minhas de pessoas amigas que era frescura, que eu queria chamar atenção. E é vontade de chorar quando você ouve isso. Porque se as pessoas soubessem o quanto é ruim ter uma crise de pânico, o quanto é desesperador, porque você tem certeza que você vai morrer. Você tem certeza. Você fala, acabou. Ninguém quer fazer isso para chamar atenção. Sim. Ninguém quer fazer isso porque não tem o que fazer. Às vezes as pessoas falam, não, mas você tem dinheiro, Amor, você tem família. não, Você, né? não é sobre isso. Você pode ter um mundo, você pode ter um palácio, você pode ser a rainha da Inglaterra. Não tem nada a ver com isso. E aí eu fui pro remédio e o que aconteceu? Que é aí que eu faço minha crítica um pouco, que a gente tem que pensar. Eu fiquei boa muito rápido com o remédio. Porque ele me anestesiou. Eu não sentia nem alegria, nem tristeza. Eu consegui, em 3 semanas, comecei a melhorar. Fiz terapia na época, mas por eu ter melhorado com o remédio, eu fui deixando a terapia. E quando eu desmamei do remédio, eu estava ótima. Ela nunca saiu de mim. Foi realmente, quando eu fui vivendo minha vida e estava no caos que eu estava com pandemia, ela falou assim, então, oi, lembra aquela sujeira que você acumulou no tapete? Tá aqui, ó. Tirou o tapete, acumulou tudo. Eu falei, meu Deus. Aí veio que veio. E veio que veio. Aí, qual foi a minha decisão? Não vou tratar com medicamento alopático. Porque se eu tratar, eu vou ficar boa rapidinho. Como já aconteceu. Mas eu não vou entender como o meu processo mental chegou nesse lugar. Então, eu preciso entender para que eu tenha realmente uma chance de me curar disso aqui para minha vida no futuro. E pode ser que eu nem me cure, mas eu vou saber enfrentar de forma... Sim. Porque remédio, a gente sabe, tem efeito colateral, tem um monte de coisa, você pode ficar viciado. Então, eu acho que se tiver um momento que realmente... Eu tentei usar, mas eu não consegui, porque começou a me dar... Tem uma adaptação que é chatíssima no começo. Aí eu falei, não. E aí eu fui para terapia, mas eu fiz uma terapia, eu tive a possibilidade de fazer uma terapia com psicólogas boas, que são preparadas para isso. Eu tinha, na época, todo dia. Então, eu precisei disso. E quantas pessoas têm condição de ter uma terapeuta, que a gente sabe quanto custa?
O plano vai pagar? Pouquíssimas pessoas. Tem na saúde pública? Dá para atender a demanda toda da saúde pública disso? É um olhar que a gente tem que fazer agora para isso. Não, sabe? concordo super. É extremamente importante. Mas quando você teve essa crise, como que estava a sua carreira naquele momento? O que você No fez? auge. Mas no você se auge. afastou, você tinha que ir do mesmo Me jeito? afastei, sem dizer pra mídia nada, Aham. porque foi muito forte, então não tinha nem como eu trabalhar. E aí eu falei que tirei férias. Então eu falei, vou precisar de umas férias, tipo, estafa, sabe assim? Eu tô exausta, eu preciso de um tempo pra... Porque eu vinha num ritmo de trabalho muito intenso. Só que eu vinha num ritmo de trabalho muito intenso e de festeira muito intenso. Então eu tava o tempo inteiro em festa, gravando um álbum, fazendo show, fazendo não sei o quê. A primeira vez, né? E aí eu parei, eu não queria que ninguém soubesse. Na época eu tinha vergonha, eu tinha medo de me Nossa. chamarem de louca, de me chamarem de mimada, que eu não tenho que fazer, porque eu ouvi até isso agora. De alguém que foi comentar quando eu falei do pânico. Eu ouvi. Manda ela lavar a roupa suja. 2023? Agora. Do senhor Puxado. Adrilles, da Jovem Pan. Do senhor Adrilles, que é uma mas daí- pessoa... Então, é tipo é uma ignorância absurda. Aí, realmente. E aí, eu fiquei passada, porque eu achava, né, temos opiniões diferentes, mas não achava nunca que ele seria dessa maneira. Eu falei, eu espero que ele nunca conheça alguém que eu tenha, que ele não tem ideia do que é falar isso para uma pessoa que está passando por isso. E então, tudo isso... Perdi o que eu ia falar. Tá vendo a raiva que faz? Desculpa. Bota E ela pra assim, fora ó, mesmo. Ela assim, ó, não, eu Gente, não falo de acontece. ninguém. Tá? Na entrevista eu não Falei! falo de ninguém. Joguei o nome. Pá! Então, foi o Adrilles. José. Porque eu tinha eu admirava o Adrilles. No Puta, esse sentido que é assim, o pior, né? porque mesmo politicamente não coerente comigo, mas eu gosto de gente que tem opinião. Eu gosto de gente que não tem medo de dar opinião. Eu adoro gente assim. Não é à toa que eu sou muito fã da Rita, gente. A Rita fala tudo que vem à cabeça dela, ela falava tudo. Então eu gosto de gente que é verdadeira. Mas eu não gosto de gente que é ignorante. Sim, Que passa entendeu? ali. tem uma diferença, né? Não, você tava falando de... Só pra... Não gosto, não tem nem que gostar, mas assim, me deu uma. Como é que fala? Como é que fala, gente? Desapõe. Preguiça. Não, eu não sei fazer a tradução, perdão. Você desapontou. Decepção. Obrigada, decepção. Desapontou. Isso. eu fiquei Me desapontada. desapontei, obrigada. É isso, aí foi o tipo. Cara, Eu amo esse trio, gente. Tô amando esse trio. Não sabia que ia dar tão certo. desapoio é outra coisa, né? Acho que é isso mesmo. Eu não tenho essa tradução. E o mais legal é que as placas de pressão estão muito camufladas, já o espinho nem tanto, mas eu acho que dá pro gasto. E como eu falei, olha o laser, quebrou até a bedrock lá embaixo, galera. Acho que eu vou colocar só mais um laserzinho, vai. Eu vou colocar bem aqui que vai obrigar ele a pisar em alguma coisa. Ou ele pisa nos espinhos ou ele cai no laser. E a minha parte tá pronta, o KR tá terminando ali agora. Bom, e agora tá quase pronto, galera. Já coloquei aqui essa armadilha e coloquei aqui alguns espinhos. Mas agora eu vou colocar a chave final, que vai ser essa torreta aqui. E bom, como vocês podem ver, tem esse pedacinho aqui que é fininho, que é aqui que vai ser a passagem final do nosso labirinto. Então vai ser depois desse pedaço que eu vou colocar essa torreta aqui, porque ela é muito forte. Então vamos colocar nesse pedacinho aqui. E bom, vai ser essa torreta aqui, galera. Ela é muito forte. Acho que eu vou colocar mais duas por aqui. E beleza, acho que é só isso, galera. Acho que só duas torretas já é mais do que o suficiente. E agora o que eu vou fazer vai ser trocar aqui o chão da nossa parte do labirinto. Pronto, dessa forma agora tá bem decente, que assim a gente consegue identificar onde é que é o lado do Cass e onde é que é o lado que eu construí. Então eu acabei, o KR também, e a gente já pode liberar o próximo jogo. Quer dizer, o Steve de novo, né? Quero ver ele passar do nosso agora, KR. E eu acho que ele não vai conseguir não, mano, que a sua tá bem difícil e a minha também tá bem difícil, moço. Vamos lá, Steve, eu vou te liberar, e aí você vai poder entrar. O Steve foi liberado. Vai lá, Steve, manda ver, quero ver você passar pelo nosso labirinto agora, hein. Bom, esse aqui ele já sabe, né? Ele já conhece, ele vai passar de fácil esse aqui, tranquilo. Agora eu quero ver, Steve, passar desse aí, vai ser difícil, hein? É, Steve, agora são três escapatórias, não tem pra onde fugir, moço. E ele vai pisar ali, ele vai pisar, ops, desviou, sem vergonha. Mas agora Foi não tem esperto, como hein? passar, né, KR? Não tem como passar não, mano. Nossa! Deu nem tempo, cara. Vamos para o próximo jogo. E agora é o CJ do GTA. Vamos ver se ele consegue passar. Vamos ver, moço. E como já era de se esperar, ele tá passando bem fácil disso aqui. Esse foi bem tranquilo, mano. Agora eu quero ver ele passar do laser também. Ele foi ali conferir o espinho também, igual o Steve, mas eu acho que... Meu Deus, ele passou pelo meio do laser. Nossa, mano, ele foi rápido demais. Caramba, o CJ tá indo muito bem, mano. Tá indo muito bem, mas ainda tem muita armadilha, CJ. Quero ver se você vai conseguir passar de tudo. E eu acho que ele não vai conseguir não, hein. Ixi, mano, ixi. Olha lá, tá pegando muito fogo. Ele tentou voltar, mano, pra ver se consegue apagar o fogo.